Oi, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. A gente hoje fez uma meditação e, como todo dia, devemos meditar. Todo dia devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. E meditando nessa passagem, onde Deus fala para cada um de nós sobre o filho pródigo. E essa palavra sobre o filho pródigo, no livro de Lucas, capítulo 15, e também fala sobre a ovelha desgarrada e sobre a dracma perdida. Ambas as parábolas, elas estão falando ao nosso respeito. E traz aqui uma mensagem muito importante para que possamos meditar juntos. Lucas, você que tem a sua Bíblia, você pode aproveitar e estar pegando ela. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E essa passagem, ela tem muito a ver com a gente. Todos, né? De uma forma ou outra, outros com mais entendimento do que outros, uns com mais, outros com menos, mas dificilmente você vai encontrar alguém que nunca ouviu falar do primeiro casal, Adão e Eva. Ela acredite ou não quero entrar nesse mérito, mas ela já ouviu falar. E o que eles trazem em comum com essa história aqui, essa parábola? Eles se portaram de maneira semelhante. Dá-me a parte dos meus bens, e partiu para uma terra longínqua. Dá-me uma parte da herança e partiram para uma terra longínqua. E essa herança foi querer algo sem a permissão de Deus. E você há de se convir comigo que, como o filho, ele vai pensar em usurpar algo do pai, em roubar algo do pai, se o que o pai tem também de igual modo pertence ao filho. Mas foi isso que o filho pródigo ele fez. E enfim, ele gastou tudo, acabou quebrando a cara, e quebrando a cara feio, que fique claro isso. Obviamente, como vai dar certo? Não tem como dar certo. Mas uma mensagem edificante que fica para a gente, além da que
devemos aprender com o erro dos outros, é que ele tomou a iniciativa de voltar para a casa do Pai, que novamente tem tudo a ver conosco, né? A gente, há níveis também de pessoas que elas têm consigo, temos que ter Deus em primeiro lugar, elas têm consigo, a gente não pode abandonar, esquecer de Deus, a gente não pode dar as costas para Deus, né? São vários as expressões que querem dizer a mesma coisa. Dentro do ser humano, ele tem consigo que há algo, há um ser mais importante que todas as coisas, e a nossa vida para com Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dele há uma oração silenciosa para que ele venha tornar a casa do Pai, que significa se reconciliar com Deus. Se reconciliar com Deus. E a pessoa, como filho pródigo, ela de repente tem a informação, ela sabe que o Pai é vivo, ela sabe onde encontrá-lo, mas ela, por um tempo, 2 tempos, ela tem resistido à voz de Deus. E essa passagem também ela mostra algo muito importante, que o filho, ele foi bem recebido pelo Pai, né? Ele foi bem recebido quando ele tomou a decisão de voltar. Ele tomou a decisão de voltar. A porta estava aberta. E olha que interessante, lá em Lucas 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha só, continuando, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus empregados. A gente observa aqui a humildade. Só um minutinho. Deixa o homem trabalhar, não é isso? Deixa ele correr na frente. É isso aí. Tem muita gente precisando saber o que é isso. Tem muita gente precisando aprender com ele. Tá? Elas precisam falar. Mas enfim, meu não. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. A palavra diz que há júbilo entre os anjos de Deus toda vez que um pecador se arrepende. A pessoa que não tinha paz, ela recebe essa paz com uma sinceridade, ela vem para se entregar de corpo, alma e espírito, se reconciliar com o Pai, né? E aqui, olha a revelação também do Pai. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Lucas 15, 24. E aqui algo muito interessante que a gente também meditou hoje, é que esse filho pródigo tinha um irmão.
e que estava perdido. Mas olha só que interessante. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha isso. São o quê? São irmãos. Ele se indignou e não queria entrar. E olha só, não ficou por aí. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Observou aí? O pai, que representa o Criador, nosso Deus, também rogava ao filho mais velho que o quê? Entrasse. Ele estava do lado de fora, fisicamente. Ele tinha contato com tudo. Tudo. Mas, olha como ele estava por dentro. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, para alegrar-me com quem? Com os meus amigos. Prestou atenção? Olha como ele trata o irmão dentro de casa. Você percebe? Mas quer se alegrar com quem? Com os amigos. Vindo, porém, este teu filho, por que ele não chamou de irmão? Você está conseguindo pegar o fio da meada, meu amigo? Este teu filho, Lucas 15, versículo 30, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Sim, ele está certo. Mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Lucas 15, versículo 31. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava como? Estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Graças a Deus, é quando a gente se volta para Deus. Seja, não importa, o irmão dele que estava amando a volta dele, disse um pouco do testemunho do filho pródigo, né? Ele aprontou, ele fez um monte de coisa errada, ele gastou tudo, mas ele reconheceu seus erros. Ele foi sincero. Continuando, e dizia também a seus discípulos: havia, aqui já pulou, é isso mesmo, terminou aqui, no versículo 32. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Amém, pessoal? Graças a Deus. Então, aqui explica para a gente dois exemplos. Você vê uma pessoa que se perdeu, conhecendo ali o Pai, mas se deixou levar pelo brilho do mundo, se afastou da presença do Pai, sim, errou, sim, pecou, sim, desperdiçou os seus bens, sim, quebrou a cara, sim, mas
reconheceu os seus erros e foi sábio em tornar a casa do pai. Ele chegou ao ponto de desejar comer as bolotas dos porcos. Ao ponto disso, ele raciocinou. Espera lá, quantos empregados de meu pai, empregados de meu pai, eles comem à vontade, eles têm isso. Eu desejo comer a bolota dos porcos. É isso que o diabo quer fazer e tem feito na vida de muitos. Mas olha que interessante, graças a Deus, aqui é um exemplo, o caminho que devemos seguir. O filho pródigo. No entanto, o outro irmão dele, o que dizer? Ele estava perdido dentro de casa. Dentro de casa. Ele não se alegrou com a volta do irmão. Tinha maus olhos, ganancioso, desobediente, ingrato. Vamos parar por aí. Vamos parar por aí. E estava de olho também onde? Naquilo que o pai poderia proporcionar para ele. E com um agravante, ele era o irmão mais velho. Enfim, meu amigo, minha amiga, o que a gente, deixa eu fechar aqui a minha Bíblia, o que a gente deseja falar é exatamente isso. Há pessoas que elas não se alegram com a tua vitória, as tuas conquistas. Há pessoas, infelizmente, que elas não estão nem aí para você. E com um agravante, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não conhecem o Deus da palavra. E elas, por mais que já tenham visto e experimentado tantas coisas, o Pai disse, tudo que é meu é seu. Elas têm se deixado cegar, têm se deixado enganar. Não tem nada de bom a oferecer. Só semeia contendas, discórdias. Tem maus olhos. O pai se alegrou com o retorno do filho pródigo. O que Deus está a nos mostrar? Olha, aprenda a discernir os espíritos, pesar os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque a gente sempre fala, se esse filho pródigo fosse contar com o irmão dele, ele voltaria para casa? Ele não voltaria para casa. Ele iria se afundar ainda mais, se é que isso é possível. Resumidamente, ele iria perder de fato a herança, que é a nossa salvação. Ali ele não perdeu nada. Não perdeu nada. Ele voltou para o braço do Pai. Então, da mesma forma, a gente deve ter essa consciência. Não se deixar levar por um sorriso, um tapinha nas costas, uma suposta palavra amiga, um suposto conselho, porque o próprio Deus abre nossos olhos. Então a gente não está preocupado em conduzir a pessoas para igreja A, B ou C. Não, isso não importa. Mas importa que você venha ter isso em mente, que a salvação ela é individual e a gente precisa, mais do que nunca, priorizar a vida espiritual, porque a pessoa recebe poder ao descer sobre ela o Espírito Santo, mas enquanto ela não está disposta a assumir literalmente, dar as costas para esse mundo, o Espírito Santo não vem sobre ela, porque alguma coisa na vida dela ainda ela tem dado maior importância. Então,
estávamos meditando nessa passagem e fomos levados a compartilhar. Você já passou por uma situação semelhante? Você tornando a buscar a casa do Pai e de repente o irmão veio te receber primeiro. Imagina. E às vezes você acabou se deixando levar por isso, porque a salvação do filho pródigo não dependeu do irmão, dependeu do Pai. Amém? Então, lembra-te, pois, de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Não olhe para trás. Você fez besteira, não tem como voltar atrás. Mas, pelo menos, você aprendeu com seus erros. Aqui tem um exemplo de alguém que aprendeu com os erros e outro que pode fazer. Ele insistiu no erro, né? Estando dentro da casa do Pai. A dracma perdida. A dracma perdida. Então, sinceridade que sobrou em mim, do começo ao fim, faltou no outro. Mas enfim, que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Um forte abraço. Boa meditação para você, diária. Boa meditação.